إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكما قال تبارك وتقدس وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O verdadeiro louvor pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, nele confiamos, nele cremos, a Ele será o destino e sem dúvida que a Ele pertence o retorno. Nos amparamos nele contra o mal de nossas intenções e o mal de nossas ações. Aquele a quem Ele orienta é o orientado. E aquele a quem Ele não mostrou a orientação, jamais conseguirá achar tal orientação. Presto testemunho de que não existe nada que mereça a adoração a não ser Allah, sozinho, sem sócio, sem parceiros, sem compatível, sem igualável, sem semelhante. Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. A melhor das palavras é a palavra do livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Aconselho-mo e a vós a temência a Allah. A temência a Allah, como Allah tabaraka wa ta'ala fala, ó vós que credes, temam a Allah. Temam a Allah a verdadeira temência e não morreis senão como sendo submissos, entregues, contritos a Ele. E não morreis senão como sendo dentre os muçulmanos, dentre os servos contritos e submissos a Allah tabaraka wa ta'ala. Iremos falar hoje sobre uma palavra, na verdade uma frase, que muitos falam uma palavra. Esta palavra poderá adentrar a muitos ao Jannah. E esta palavra poderá retirar muitos do Nar. Que palavra será essa? Qual será aquela palavra que Allah tabaraka wa ta'ala ordenou os seus enviados, os seus profetas e mensageiros, admoestadores e alviçareiros, a proclamá-la, a falar, a torná-la como sendo a palavra unânime, a única, a verdadeira, a singela, a contrita, a melhor dentre as palavras. Se o ser humano fala ditos, Allah tabaraka wa ta'ala é o melhor em dito. Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala é o melhor em exortação, o melhor em proclamação, o melhor em aconselhar, o melhor em ordenar. Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Qual será esta palavra? Allah tabaraka wa ta'ala, ele fala sobre uma ayah. Tabaraka wa ta'ala estará mencionando um versículo. Esta história que estaremos pegando hoje, de uma sequência de ayat, uma sequência de versículos do Corão de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala e um hadith, um dito do mensageiro de Allah tabaraka wa ta'ala, estão contidas no livro do Tawhid, um livro ao qual se chama Kitab al-Tawhid, dentre as páginas 30 até a 33. No capítulo falando qual é o verdadeiro significado do Tawhid, qual é o significado verdadeiro daquela kalima, daquela palavra que muitos profetas, todos os profetas e mensageiros foram enviados apenas com ela e para esta palavra, para engrandecer esta palavra, enombrecer a menção de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala fala: "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab." Allah tabaraka wa ta'ala fala, então aquelas pessoas dentre al-mushrikun, dentre os politeístas, dentre aqueles que não chegou a eles o Islã contrito e singelo, a fitra, a pureza de Allah tabaraka wa ta'ala, aquela pureza que Allah criou os gênios e os humanos apenas para adorarem Ele, apenas para isso. Allah fala, então aqueles são aquelas pessoas aos quais estavam invocando, suplicando, desejando ao Senhor deles um caminho, ou uma ligação ao Senhor deles, buscando o intermédio entre eles, entre a criatura e o Criador. Qual dos dois é mais próximo? Aquele que pede um intermédio ou aquele que vai direto para Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala? Aquele que deixa as criaturas na posição que Allah as deu, na manzila, allati a'tahumullah. Aquela manzila, aquele nível que Allah tabaraka wa ta'ala os deu. Qual é o melhor indito e em exortação? Aquele que segue a palavra de Musa, de Moisés, de Salomão, de Abraão, de Jesus, de Isaac e Jacó, quem daqueles é o melhor em dito? Ou aquele
que vai contra a palavra dos profetas e mensageiros, colocando um intermédio, seja uma criatura dentre os humanos, ou seja uma criatura dentre os anjos, ou seja uma criatura dentre os demônios. Qual deles será o melhor em dito? Qual deles será o mais próximo em benefício? Qual deles será o melhor, o mais rápido em chegada? Aquele que pede unicamente a Allah ou aquele que precisa ter um intermédio entre ele e Allah? Sem dúvida que é aquele que vai direto a Allah tabaraka wa ta'ala. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, relatado no Sahih, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qala la ilaha illa Allah, aquela pessoa que proclama, que fala, que disse la ilaha illa Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, e renega aquilo que é adorado além de Allah. Você disse la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Porém deve o quê? Renegar tudo aquilo que é adorado além de Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal. Será proibido, se tornará literalmente sagrado a riqueza daquela pessoa e o sangue daquela pessoa e o ajuste de contas é apenas para Allah. Olhem só, aquela pessoa que disse la ilaha illallah, ela chega a um patamar literalmente de uma coisa tão sagrada que ninguém pode violar. Uma coisa tão preservada e protegida que ninguém pode violar. Não é senão a pessoa que fala la ilaha illallah e renega tudo aquilo que foi adorado, que está sendo adorado além de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Como é dito, bayyana fiha ar-raddu 'ala al-mushrikina yad'una as-salihina huwa shirkul akbar. Pegando que aquelas pessoas dentre os politeístas, está exemplificando o caso deles, que eles adoravam os virtuosos, as pessoas virtuosas, procuraram entre eles e Allah um intermédio. Porém, mesmo assim, o shirkul akbar, o maior dos politeísmos, aquele ao qual tira a pessoa do Islã, tira aquela pessoa do recinto sagrado, tira aquela pessoa do local da proteção de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E Allah tabaraka wa ta'ala, ele fala em uma outra ayah, ou seja, o Coran é aquele livro ao qual devemos crer, é aquele livro ao qual devemos ler, é aquele livro ao qual devemos ter a perfeita convicção que é a palavra de Allah. E nestas palavras estão exemplificando o significado de la ilaha illallah. Pegamos aqui uma ayah anteriormente na Suratul Isra, falando sobre aquelas pessoas que buscam um intermédio, qual dos dois é mais próximos? Aí já podemos razoar. Pegamos um hadith também do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse a pessoa que fala la ilaha illallah e renega o que foi adorado além de Allah, fica literalmente como sendo sagrado o sangue dele, a riqueza dele, ou seja, ele é uma pessoa que ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Subhanallah. E o ajuste de contas para ele é perante Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Wa fi surati at-Tawbah, na ayah 31, no 31º versículo, Allah tabaraka wa ta'ala fala: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dentre as pessoas, eles pegaram os monges deles, os padres deles, os pastores deles como senhores além de Allah. E esta ayah, quando chegou esta ayah para um homem chamado Adi bin Hatim at-Ta'i, radiyallahu anhu, depois de entrar no Islã, como chegou na história, qaddama Adi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele chegou até o Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nasraniyun, Adi, esse Adi era um cristão. فسمعه يقرأ الآية هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Aquele homem Adi, quando chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviu que o mensageiro de Allah estava recitando aquela ayah, o versículo famoso que estamos falando aqui agora. Eles tomaram como sendo senhores os seus monges e os seus pastores além de Allah. A ayah completa: wal Masih ibn Maryam, e até o Messias filho de Maria estavam tomando como senhor além de Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تبارك وتعالى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. O versículo fala aquelas pessoas que tomaram além de Allah por senhores os seus monges, os seus padres e até mesmo o Messias filho de Maria, e não foi os ordenado exceto que adorassem um Deus único, glorificado e exaltado seja, sobre tudo aquilo que as pessoas e as criaturas associam a ele. Quando aquele homem Adi ouviu do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam esta ayah, qala qultu lahu inna lasna na'buduhum. Ele disse, ó Muhammad, ele não era muçulmano ainda, nós não estamos os adorando.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله? Acaso eles não estão proibindo o que Allah licitou? فَتُحَرِّمُونَهُ, então vocês tomam como proibido? Subhanallah, uma pergunta. وَيُحَلِّلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَلِّلُونَهُ, e eles estão licitando aquilo que Allah proibiu e vocês tomam como lícito? Acaso não é? قَالَ قُلْتُ بَلَى, disse sim, disse convicto sim. قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, então esta é a vossa adoração. Esta é a adoração destas pessoas. Ou seja, al-ibada fi tashri', a adoração na legislação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, pelo simples fato da pessoa ouvir aquele padre, aquele monge, aquele pastor ou outro que é adorado além de Allah, que é colocado em um patamar acima ou no patamar junto a Allah Tabaraka wa Ta'ala, quando eles licitam algo e tomamos como lícito, ou eles proíbem algo e tomamos como proibido. Um exemplo é esse ocidente ao qual vivemos. Vemos que agora os valores mudaram. Uma coisa que era ilícita agora é tomada como lícita. E aí, às vezes, nos amparamos em Allah Tabaraka wa Ta'ala, tomamos aquilo como lícito. Subhanallah. Ou eles tornam algo como proibido, sendo que na religião de Allah Tabaraka wa Ta'ala é lícito. Subhanallah. Um exemplo, as irmãs andarem de hijab. Não apenas o pano na cabeça, falando pano mesmo, subhanallah, mas a vestimenta concreta toda, subhanallah. Aí as pessoas falam o que é proibido. Como sabemos que na França, tempos atrás, ou até no nosso tempo atual, foi e é proibido a mulher andar em locais públicos com o hijab ou com o niqab, quando escolhe usar assim, subhanallah, nos amparamos em Allah. Ou seja, estão proibindo algo que Allah licitou. E se tomarmos como sendo aquela a verdade, além do que chegou com o livro de Allah, estaremos ali adorando-os. Subhanallah, uma palavra difícil, uma palavra penosa. Dentre as evidências do dito La ilaha illallah, wa minha qawlul Khalil, sallallahu alaihi wa sallam, o dito do profeta Ibrahim, o amado de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, innani bara'un mimma ta'budun. Por certo, eu me desvencilho, eu estou rompido com aquilo que vocês estão adorando. Min dunillah. Subhanallah, fora de Allah. Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Eu estou rompido com aquilo que vocês adoram além de Allah, exceto aquele que me criou, exceto Allah. Então essa deve ser a nossa crença, primeiramente em nosso coração, na nossa língua, em nossas ações, é que devemos romper, não nas transações comerciais, como chegou a licitude para isto, porém romper na crença, saber que temos uma diferença entre o povo do livro e dentre outros de outras religiões, que eles adoram outros além de Allah, estamos rompendo com eles até o momento que eles adorem aquele que os criou. Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Neste dito do profeta Ibrahim, o profeta Ibrahim, ele, como disse no livro, fastathna min al-ma'budina rabbahu, ele sallallahu alaihi wa sallam, o profeta Abraão, quando ele disse esse dito para o seu povo, eu não adoro o que vocês adoram e eu estou desvencilhando-se, tornando-me rompendo, subhanallah, palavra difícil, até no português, subhanallah. Eu estou rompendo daquilo que vocês adoram, exceto o meu Senhor. Então chegou o quê? Exceto o meu Senhor. Apenas Allah tabaraka wa ta'ala. É o dito La ilaha illallah, porém em outras palavras. Ou seja, o povo não adora o que vocês adoram, exceto Allah. Não estou adorando o que vocês estão invocando, eu estou adorando apenas Allah. La ilaha illallah. Não existe divindade a não ser Allah. É aquilo que você renega, como chegou até no hadith, como pegamos, em seguida você confirma Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E nisso Allah tabaraka wa ta'ala deixou uma sunnah, deixou um verdadeiro exemplo para o profeta Ibrahim. E aqueles que aplicam o exemplo de Abraão, a recompensa vai para Abraão e para ti, sem que tire a recompensa nada dele. Subhanallah. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. E Allah tabaraka wa ta'ala fez aquela palavra, a palavra de Abraão, a palavra monoteísta singela, a palavra contrita de La ilaha illallah, como sendo aquela que irá restar. فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Após o profeta Abraão, a palavra que restou foi La ilaha illallah. Para quê? Para que as pessoas voltem. Quiçá eles voltem. Talvez eles voltem para a adoração a Allah. Então esse é o nosso dito. Pedimos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que falam La ilaha illallah com a língua, em seguida com o coração e com as ações. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وأصحابه العلماء. Louvor pertence a Allah, o Senhor dos mundos, e que paz e bênção de Allah
seja sobre o mensageiro de Allah, aquele que não haverá profeta após ele. Aquele que não houve profeta entre Isa e Muhammad não houve profeta. E aquele ao qual que depois de Muhammad não haverá profeta ou profecia ou livro iluminado ou livro ao qual será usado para orientação, para exortação, exceto o Alcorão, exceto o Corão, a palavra de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E dentre as evidências não é senão como diz o minha ayatul baqara fil kufari alladhina qala Allah ta'ala fihim. Allah tabaraka wa ta'ala falou na suratul Baqara sobre uma aya exemplificando os kufar, aquelas pessoas que não creem em Allah. Ou seja, aquelas pessoas que estão renegando Allah. Não são aquelas pessoas que não conhecem Allah ainda. No momento que elas não conhecem, estão renegando, pois não sabem ali. Porém estão desatentas. E o nosso papel como muçulmanos é o quê? Não deixar que passe ao nosso redor. Já pensaram, meus irmãos, subhanallah? Estamos andando na cidade, estamos trabalhando lá, estamos indo para outra cidade. A pessoa que passa do nosso lado aqui, ela pode chegar no dia do Qiyamah e chegar, ó amigo, por que você não disse sobre La ilaha illallah? Por que você não falou para mim que você era das pessoas que estavam ali seguindo os profetas e mensageiros? Por que não chegou? Tantas crianças na escola, todas elas passam, quiçá saibam que o Islã é a palavra La ilaha illallah. É o dito que não deve ser adorado, não ser Allah tabaraka wa ta'ala. É uma recompensa que Allah deu para cada qual carregar em seu coração, em seguida em suas ações e em sua proclamação. Balighu anni walau aya. Transmitam de mim, mesmo que seja uma única aya. Sabemos quantas? No mínimo sab'a ayat. Suratul Fatiha. E a Sura Al-Fatiha, para aquele que fala, eu sei apenas Al-Fatiha, não sei falar como que eu irei explicar Al-Fatiha. Não sei o tafsir da Sura Al-Fatiha, porém apenas as palavras da Al-Fatiha, ela já vale o Corão, ou seja, todo o Corão, o assunto do Corão está contido na Sura Al-Fatiha, dos nomes e atributos de Allah tabaraka wa ta'ala, do último dos dias, do louvor e adoração que só pertence a Ele tabaraka wa ta'ala, da súplica ao qual devemos fazer para que Allah nos oriente junto àqueles profetas e mensageiros e nos afaste daqueles que foi dado a eles o dito da descrença, subhanallah. Dentre as evidências, Allah tabaraka wa ta'ala fala وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, o dito ao qual antecede falando, e eles não são dos saidores do fogo, e no fogo eles não estarão saindo. Quem são estas pessoas? Aquelas pessoas que do fogo não estarão saindo. Allah tabaraka wa ta'ala fala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, e dentre as pessoas, aqueles que tomam além de Allah, andad, an-nid. Aqueles que tomam além de Allah, parceiros. A palavra nid, ela tem o significado daquilo que é comparável, compatível, igualável. Então aqueles que tomam junto com Allah, aqueles que subhanallah pegam junto com Allah ou além de Allah, colocando coisas parecidas. Allah é o Criador tabaraka wa ta'ala. Então a pessoa chega e coloca algo como se estivesse criado. Allah é aquele que decreta os decretos tabaraka wa ta'ala. Então a pessoa coloca ali como sendo algo ou alguém que pode decretar. Ou Allah é aquele que aceita a súplica. Quando você suplica, Allah tabaraka wa ta'ala é aquele que aceita. Então só suplique a Allah. Então esse é o atributo de Allah, aquele que aceita a súplica. Se a pessoa coloca a súplica para outro, além de Allah, seja um anjo nobre ou um mensageiro aproximado, um mensageiro próximo, ele estará colocando um parceiro junto a Allah, nos afazeres de Allah tabaraka wa ta'ala. A pessoa quando suplica e coloca alguém ou algo junto ou entre Allah tabaraka wa ta'ala, está associando. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Dentre as pessoas, aquelas que tomam parceiros semelhantes além de Allah, os amando como se ama Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Porém Allah responde com o melhor dos ditos, o mais fiel dos ditos, o mais verdadeiro dentre os ditos, porém aqueles que creem, eles são mais veementes no amor para com Allah tabaraka wa ta'ala. Esta aya está evidenciando que eles estavam amando os seus parceiros igual amam Allah. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ حُبًّا عَظِيمًا. Estão falando também que eles estavam adorando a Allah um tremendo amor. Estavam amando a Allah com um veemente amor, com a palavra mais magnífica do amor. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Allah não os adentrou no Islã, mesmo que estavam o quê? Amando aquele parceiro, que eles colocam assim. E amando Allah junto, igualzinho, não mudava nada. Amava Allah com maior veemente amor, em seguida os seus parceiros com mais veemente amor, mesmo assim Allah não deu para eles o Islã.
فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النِّدَّ أَكْبَرُ مِنْ حُبِّ اللَّهِ. Então, como vamos pensar daquele que adora o sócio, o parceiro, o intermédio, maior do que Allah, tabaraka wa ta'ala? وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبِّ إِلَّا النِّدَّ وَحْدَهُ وَلَمْ يُحِبِّ اللَّهِ. E o do que iremos falar sobre aquelas pessoas que apenas amam os intermediários na dunya e não amam Allah. Dentre as pessoas que se apegam a santos, a profetas, a mensageiros, a virtuosos, a demônios, a anjos, a virtuosos, a pedras, a terra, o que vamos pensar sobre essas pessoas que se apegam veementemente a estas coisas e não amam Allah? Mesmo se amassem Allah, não entram no Islã. Porém, devem deixar o que? Allah como sendo o maior. E naquele hadith que falamos, subhanallah, para que possamos encerrar a palavra, que suplicamos a Allah que seja abençoada para aquele que fala e aqueles que ouvem, subhanallah, o hadith ao qual chegamos e falamos, aquele que fala La ilaha illallah e renega aquilo que foi adorado além de Allah, estará protegido, estará preservado, estará intacto. Vocês não pararam para pensar no dito do profeta Ibrahim? Subhanallah. Quando ele permaneceu no fogo 40 dias, e o anjo de Jibril chegou a ele e disse a Ibrahim, você precisa de algo de mim? Disse, não, apenas de Allah. Subhanallah. Foi perguntado para Ibrahim, para Abraão, que a paz de Allah esteja sobre ele. Quais foram os melhores dias na tua dunya, na tua vida? O dia que eu estava no fogo, lá na proteção de Allah. Ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. Subhanallah. A palavra que Allah deu para Abraão, devemos pegar na nossa língua, na nossa boca, e na nossa exortação, no nosso caminho e nas nossas evidências. Subhanallah. O hadith chegou-nos com algumas evidências, chegou-nos com algumas interpretações. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ الْمَعْنَى. E isso é uma das coisas que mais exemplificam e dão significado da palavra de La ilaha illallah. فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَالِ. Porque Allah tabaraka wa ta'ala, através da evidência do hadith, não fez o simples fato da pessoa dizer com a sua língua e boca La ilaha illallah, não a tornou a protegida, preservada, tudo aquilo que ela tem, não tornou ela protegida. بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا. Mesmo se a pessoa sabe o significado dela, pronunciando ainda, não tornou ela protegida. بَلْ وَلَا الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ. Mesmo que a pessoa, subhanallah, ela confirma La ilaha illallah, porém ela está esquecendo de renegar aquilo que é adorado além de Allah, não chega ainda para ela al-imanu kamil, a fé completa, subhanallah. بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Mesmo se a pessoa estiver em um ponto que ela adora apenas a Allah, ela suplica apenas a Allah, porém ela está pensando ali que existe alguém que pode ser compatível ou comparado além de Allah. بَلْ وَلَا يُحْرَمُ مَالَهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الْكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Porém não é chegado para ela a proteção exata, contrita, completa, subhanallah, até que ela adicione aquela palavra, não existe divindade a não ser Allah, adore apenas a Allah, não será contrito e compensado para ela nesta dunya e na akhira a palavra verdadeira, até que ela acrescente ali a descrença de tudo aquilo que é adorado além de Allah, tabaraka wa ta'ala. فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ لَمْ يُحْرَمْ مَالَهُ وَدَمُهُ وَلَا دَمُهُ. Subhanallah. Porém se a pessoa ela teve dúvida, ou ela parou, eu não sei, não vou falar nem sim nem não. Eu estou ali como sendo mulhid, como sendo um ateu, um exemplo assim. Nem falo que tem divindade, nem falo que não existe divindade. Ou eu estou ali com dúvida, será que existe, será que não existe? Para essas pessoas também a fé não chegou completa até que elas adorem Allah contritos, sinceros e submissos e reneguem aquilo que é adorado além de Allah tabaraka wa ta'ala. Suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que amam os companheiros do mensageiro de Allah pelo amor que eles tinham pela palavra La ilaha illallah. Ou Allah nos faça dentre aqueles que amam os profetas e mensageiros pelo amor que eles tinham pela palavra La ilaha illallah. Ou Allah faça-nos entre aqueles que amam o dito La ilaha illallah. Wa Allah wa anta arhamur rahimin. ندعو لله تبارك وتعالى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وانت ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد واقيموا الصلاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي